Olá, bem-vindos a mais um vídeo psicoeducativo na área da psicologia, das ciências psi e da neurociência. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta e estou aqui para vos falar hoje sobre procrastinação. É um tema que começa a ser bastante abordado em várias áreas e também é um vocábulo que já começa a fazer parte do nosso vocabulário corrente. O que é que nós estamos a referir-nos no fundo? Estamos a referir-nos a adiar as coisas, adiar qualquer coisa na minha vida. Eu posso adiar ir fazer as compras. Se calhar não morro por causa disso. Já não há mal ao mundo, como se diz, por causa disso. Eu posso adiar ir ao dentista, mas se calhar aí já pode haver um mal ao mundo por causa disso. Se calhar eu podia ter gasto menos dinheiro porque fazia uma intervenção antempadamente antes de o dente ficar pior ou de finalmente ter que ser totalmente extraído em vez de recuperado, etc, etc, etc. Mas na parte que nos toca, na área da psicologia e da psicoterapia, estamos muito mais interessados em perceber o que é a procrastinação, em termos mais gerais, ou pelo contrário, em termos específicos relacionados com aspectos da sua vivência pessoal, pode fazer a qualquer um de nós. Como comecei a dizer, se eu adiar efetuar algumas coisas na minha vida, não vem mal ao mundo. Mas se eu adiar outras, ou se sistematicamente eu adiar a persecução de algumas coisas na minha vida ou mudanças que eu até consigo entender como necessárias, então aí eu já estou a entrar num campo em que me pode fazer definitivamente mal. E aí a procrastinação passa a ser um traço quase de caráter meu e que não me ajuda a ser feliz. Vamos falar um bocadito em detalhe sobre isto. Porquê é que cada um de nós, porquê é que a maior parte de nós adia a efetuar determinadas diligências na nossa vida? Temos vários motivos. Eu posso adiar algo porque ainda não me sinto com os recursos naturais necessários para isso. Imaginemos, eu quero ir fazer natação, mas não sei nadar. E o que está por trás do não saber nadar é que eu tenho medo de água. E, portanto, eu adio ir iniciar aulas de natação para lidar com este meu medo da água, mas o que eu estou aqui a fazer é proteger-me do medo, não é? Se eu realmente não sei nadar e tenho medo que algo me aconteça na água, é muito provável que o meu comportamento se direcione no sentido de alguma coisa correr mal. Já falámos sobre as profecias autoconfirmatórias, quando nós temos uma ideia que a coisa é catastrófica ou dramática, é o que vai acontecer. Portanto, eu estou-me a proteger e não vou à natação. O que é que faltava aqui? Eu ainda não tenho o recurso necessário para lidar com o medo. Portanto, nem adianta muito ir à aula de natação, aprender a nadar, se eu ainda não tratei do problema que está atrás, que é o medo. Aí vocês vão dizer, mas se eu aprender a nadar, eu vou aprender a lidar com o medo. Talvez sim, mas maioritariamente não. Porquê? Porque uma coisa é, eu decidi que não sei fazer uma coisa e vou aprender a fazê-la. Vamos imaginar, eu não sei tocar harpa e mesmo na vida adulta, e acho que era uma coisa que eu devia ter aprendido, era quando era miúda, mas de qualquer modo, se me ensinarem, tenho a certeza que vou lá. Não vou ser um talento, não vou ser uma sumidade na área da música clássica no campo da harpa, mas vou, talvez, tocar para o meu próprio prazer ou até, quem sabe, para os meus amigos em casa ou para os meus familiares e parentes, ok? Mas outra coisa é eu
lidar com o medo de não saber fazer qualquer coisa e o que isso tem de repercussão para a minha vida psicológica. Nada disto nós temos como consciência, ok? Mas o que é que eu tenho medo? Tenho medo de questões como a humilhação, de fazer qualquer coisa mal e as pessoas me humilharem. Tenho medo do abandono, tenho medo da rejeição, tenho medo de sentir que os outros me põem o dedo ou que me olham como uma pessoa menor, como alguém que não tem apetência em determinada área. E então este medo da água pode ter por detrás isto. Vocês dizem, ai Susana, que confusão, o que é que tem a ver o meu medo da água, ou de saber nadar, ou coisa que eu valha, ou de ir à praia, à piscina, ou seja o que for, e o medo de ser humilhado, ser encarado como não eficiente, de ser rejeitado ou hipoteticamente abandonado. Aparentemente parece não ter ligação, não é? Mas acontece que os nossos núcleos, os nossos traços de humilhação, os traços de rejeição, os traços de abandono, etc, etc, têm muito a ver com nós, com o que nós sentimos quando alguém não gosta de nós ou daquilo que fazemos, ou daquilo que não conseguimos alcançar ou fazer, não é? Sentimos-nos logo mais pequenos e diferentes em relação aos outros. Por exemplo, tenho pacientes, ainda ontem me aconteceu em consultas online, tenho pacientes que falam muito em ter sentimentos de não capacidade, sou incapaz, não sei fazer como os outros, a minha colega é muito brilhante e eu sinto-me uma zero à esquerda no projeto, é como se todo o brilho que ela tem ofusca aquilo que eu sou, que não sou nada e que ao pé dela sinto-me muito pequenina. Então este sentimento de inferioridade, de incapacidade, com uma autoestima, um autovalor muito reduzido, faz com que eu me vá protegendo e não me exponha muito a estas situações. O que é que esta minha paciente queria fazer? Saltar fora do projeto. Pois então, se ela se sente diminuída ao pé da colega, portanto, esta comparação que vai reabilitar núcleos meus, que às vezes são muito recônditos, muito escondidos, são aqueles rios secretos que eu falo, lá por baixo das catacumbas, ou por baixo da linha d'água onde o iceberg não se vê, tem mais determinismo, determina mais aquilo que os meus problemas atuais do que aquilo que eu penso. Às vezes não tenho consciência disso. E, portanto, se eu me sinto menor, diminuída e com menos valor, eu vou-me protegendo e não faço aquilo em que os outros podem sentir que eu não sou boa. Vamos imaginar, então, não patenteio, não é, à frente dos outros, a minha incapacidade de nadar ou a minha incapacidade de levar este projeto para a frente. Vamos falar aqui em termos do que a minha paciente falava. Ou a minha incapacidade de lidar, por exemplo, com a minha tristeza ou com o meu esgotamento nervoso, ou seja o que for. Então, eu adio entrar em contacto com qualquer coisa que me faz sair deste estado em que eu estou protegida. Se eu não faço, não me envolvo e então não sinto. Ok? Há um velho ditado popular, olhos que não veem, coração que não sente, não é? E aqui é um bocado isto, se eu me vou protegendo, não me ponho a jeito de fazer as coisas, vou adiando, pelo menos não vou ter o sentimento de que os outros me estão a considerar uma filha de um Deus menor. Aí vocês vão dizer, espera lá, mas esse mecanismo é inverosímil, ou seja, isso afinal até não é eficaz, porque se a pessoa se adia, se a pessoa não faz nada por conta de mudar qualquer coisa que tenha dificuldade, na verdade os outros vão achá-la mesmo uma filha de um Deus menor. Verdade, bingo, meteu o dedo na ferida. É que todos os mecanismos de defesa que a nossa personalidade, a nossa caracterologia,
aquilo que somos nos impele ou compele a ser, na verdade, são sempre ineficazes. Ou seja, os mecanismos de defesa psicológicos existem para nós nos defendermos de uma dor. Quer seja consciente, quer seja inconsciente. Maioritariamente é inconsciente. Mas, na verdade, o mecanismo ao acontecer, a maneira como ele vai tornar-se execuível e praticável no dia-a-dia, ou se manifesta no dia-a-dia, é uma maneira muito pouco eficaz. Como diria uma amiga minha de adolescente, virou-se o bico ao prego, ou vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Ou seja, o mecanismo de defesa, afinal, não me protegeu. Mas há uma coisa que eu sei, já estou tão habituada, já fez parte da minha caracterologia, ir adiando, que eu já não sei fazer outra coisa senão adiar. E às vezes tenho consciência de que este processo de procrastinação não me vai levar a lugar nenhum da minha vida psicológica de que seja feliz, não é? Mas não consigo ainda fazer nada. Posso-vos dar um exemplo, uma paciente de terapia longa, que fez terapia longa comigo, de cariz analítico, de qual não vou dar aqui dados que possam identificar, como é óbvio. Esta rapariga de 40 anos, neste momento, adiava tudo. Adiava arrumar a casa, adiava tomar decisões no trabalho, adiava mudar de casa, adiava a sua vida em geral. Coisas pequeniníssimas como ela tinha um projeto na vida dela que era ser mãe e encontrar um companheiro. Mas na verdade ela não fazia ponta de nada, e quando eu digo ponta de nada é zero mesmo, para conseguir ter um companheiro ou alguém importante na vida e poder vir a ser mãe. Ou se não quisesse ter um companheiro, que não era o caso dela, porque ela queria ter um companheiro, há outros métodos de conseguir ser mãe, obviamente, não é? Então ela também não encetava, não enveredava por nenhum deles porque não lhe faziam sentido. Então vamos ver, é um tipo de procrastinação em que a vida da pessoa, a vida dela própria, a sua vida psicológica fica adiada. Mas é a vida psicológica e a vida concreta. Ela trabalhava num emprego que não gostava, mas nunca fez nada para procurar outro. Só a perspectiva de mudar, a mudança, para esta moça é algo muito difícil, porque lhe vai provocar muita ansiedade. E às vezes são pequenas coisas, como tirar a carta, sair de casa, ir a um supermercado ou fazer terapia de grupo. É um exemplo. Esta moça fez terapia de grupo comigo, mas esteve 2 anos a procrastinar. Porque só a ideia de que iria estar em conjunto com outras pessoas a partilhar as coisas feias da sua vida, as suas incapacidades, só isto lhe provocava medo. Então o movimento de defesa qual é? Adiar. Sim, Susana, eu vou fazer. Um dia destes estarei pronta, mas nunca estava pronta para entrar no grupo. E portanto, nunca estará pronta para fazer mudanças na sua vida. Às vezes pode ser mudar o caminho que vai do emprego para casa. Ir para outro, não, provoca muita ansiedade. Então, a maior parte das pessoas que está por fora e que entende, ou que tenta, ou julga entender a pessoa que procrastina, só consegue criticar e dizer, tu adias coisas. Não, assim não dá, a tua vida nunca mais vai para a frente. Tu não fazes nada, tu estás sempre no mesmo sítio da tua vida. Portanto, olha, continua assim a ver onde chegas. Portanto, este tipo de pessoas que criticam o outro não consegue perceber que este outro só não envereda por estas ações concretas porque tem medo, tem dor ao efetuar movimentos diferentes daquilo que está habituado. Ora, todos nós somos diferentes uns dos outros. Se calhar todos nós agarramos numa mochila, pomos às costas e somos capazes de ir à aventura por este Portugal imenso e fazer um périplo sem marcar hotel, nem coisíssima nenhuma e sem ir de carro. Eu já fiz isto uma vez na vida, mochila às costas, sem um único planeamento. Somos capazes, mas depois há muito boa gente que não o é. Isso não quer dizer que uns sejam melhores que outros e que uns sejam mais felizes que outros ou que uns são mais
homens e pessoas do que outras. Mas há uma coisa que é certa, é quando eu tenho medo de me aventurar, seja em que for, eu estava a falar de dar a volta a Portugal ou apanhar um avião qualquer dia, a qualquer hora, para qualquer sítio desconhecido, como um exemplo extremo, não é? Há pessoas que são muito aventureiras, não se importam nada da mudança contínua e de procurar a excitação das coisas novas. Mas, na verdade, nem todos somos assim e, portanto, as coisas novas podem provocar-nos muita ansiedade. E por isso, quanto mais conhecido, quanto mais controlado e quanto melhor eu souber os contornos da situação, melhor para mim. E, portanto, eu adio ter que fazer coisas que me fazem sair desta zona de conforto que eu domino e com o qual sei lidar. Nas mais pequenas coisas, como eu acabei de dizer. O grande problema do procrastinador, e aí é que é a grande problemática, é que afinal de contas não é assim tão feliz quanto parece. Ou seja, vai-se defendendo, de maneira pouco eficaz, porque continua ansioso, porque tudo lhe provoca ansiedade, tudo lhe provoca medo. Não se esqueçam que a ansiedade é também, por definição, um medo sem objeto. Claro que também tenho ansiedades com objeto. Eu posso ter uma ansiedade ou um medo de me enfrentar com aquele cão raivoso que me apareceu ali no meio do caminho e que está a ladrar e que me parece querer atacar, ou um leão, ou um ladrão que entrou aqui em casa, qualquer coisa, não é? Obviamente. Mas na grande verdade, a ansiedade que às vezes não sabemos explicar, às vezes dizemos, estou tão ansioso, não sei, qualquer coisa se passa na minha vida, nem sei o que é, não consigo identificar. Aí nós chamamos a isto uma angústia, uma ansiedade, que é um medo sem objeto. Portanto, se eu não entendo a maior parte das vezes qual é o objeto da minha ansiedade, qual é o meu medo, então a única coisa que o meu mecanismo de defesa consegue manter-se a fazer é ir procrastinando muita coisa, sem eu me dar conta até de que estou a procrastinar, que estou a adiar. E, portanto, quando eu faço finalmente um belo dia, um balanço, ou porque comecei com sintomas mais pregnantes, não é? Uma desregulação emocional maior, em que eu já começo a achar que não estou bem, ou já começo a entrar num estado depressivo daqueles que caixam à cova, ou onde eu já estou a ficar neurótica, com medo de tudo e mais alguma coisa, já não saio de casa, já não ponho os pés na faculdade, já não vou ao trabalho, patati, patatá, aí, ou já estou agressivo com toda a gente, já choro desde manhã à noite. Aí, quando eu chego a esse ponto, é que eu vou perceber que de facto não fui feliz, porque de facto não atingi determinadas etapas que até eram importantes para a minha felicidade. Obviamente, quando falo em felicidade aqui, estamos a falar num estado de estabilidade emocional, não é? É nisso que estamos a falar, porque sobre felicidade ainda veremos de falar um pouquinho mais em detalhe para que percebamos o que é que estamos a falar. Ora bem, então, quando eu chegar a este ponto em que eu percebo pela primeira vez na minha vida, ou me dou conta sozinho, ou pelo estado em que atingi, ou porque alguém me deu feedback, ou que as pessoas todas me deram feedback, ou a própria vida me está a dar o sinal de que realmente isto não dá mais ativar mecanismos de defesa que são ineficazes, aí eu vou perceber que vou ter que deixar de procrastinar algumas coisas na minha vida. Foi o que aconteceu com esta moça, não é? E, portanto, num processo de 4 anos, finalmente, ao final destes 4 anos, 2 de terapia individual, 2 de terapia em grupo, ela conseguiu mobilizar-se para fazer pequenas coisas. Sei lá, olha, posso estar a inventar coisas. Desde fazer o pequeno jardim que ela sempre quis ter em casa, recuperar uma casa antiga que pertencia à família, comprar finalmente as mobílias lá para casa, porque não as tinha, porque não se mobilizava para isso, ter um hobby, exercitar um dom que ela tem na área artística e, portanto, neste momento está a fazer um curso numa sociedade artística, peço imensa desculpa, numa sociedade artística, ou sempre teve um sonho de ter um animal doméstico e finalmente já tem um animal a viver com ela e já adotou, e já usufrui do prazer que é ter um animal em casa, já consegue sair ela própria
proporcionar oportunidades para sair, para estar em convívio com as pessoas e finalmente conseguiu até inscrever-se num site de encontros e encontrou de facto uma pessoa especial que tem muitas coisas em comum com ela e com a qual está a encetar neste momento uma relação de afetividade. Ok. Aquilo que adiou sempre na vida dela, sobretudo esta questão da afetividade, ela tinha muito medo da relação, muito medo do controle que achava que ia perder ao se entregarem a alguém. Muito medo de que as pessoas a decepcionassem. É normal, as pessoas nas relações amorosas às vezes são decepcionadas, todos nós já fomos, eu já fui, se calhar alguns de vocês também já foram, mas a grande questão é que se nós não nos envolvemos com as pessoas só porque estamos com medo de vir a ser abandonados, medo de ser rejeitados, medo que as coisas não deem certo, então nunca nos vamos entregar e nunca vamos vivenciar a possibilidade de sorver as coisas maravilhosas de uma relação deste estilo, uma relação intimista de amor, não é? Portanto, procrastinar é um mundo, não é? E às vezes estamos aqui a utilizar a palavra como se estivéssemos apenas a adiar inscrever-nos na faculdade e o que estamos a ver é muito mais do que isso. Olhem, às vezes até pode ser o contrário. Às vezes pode ser o adiar, eu deixar este curso que estou a fazer na faculdade, que não me diz nada e foi apenas aquilo que os meus pais quiseram. E eu vou adiando, vou sofrendo, porque não quero decepcionar os meus pais, porque quero ser boazinha, quero ser a boa da fita. E, portanto, procrastino a decisão e tiro um curso de medicina ou tiro um curso de gestão que não tem nada a ver comigo. Se tem algumas coisas deste estilo, se procrastina, adia a tomada de decisão para ser feliz, repense um pouquinho sobre a sua vida, faça uma vistoria, uma imersão dentro das coisas que quer mudar e aquilo que finalmente o faria feliz, faça uma espécie de listagem. O que é que eu precisaria para ser feliz? O que é que eu tenho andado a adiar e que de facto seria importante eu conquistar? E meta mãos à obra. Faça qualquer coisa por si. Faça sozinho, faça com os seus amigos, com os seus familiares, arranje energia, tempo e caráter. Ou então, se não consegue, peça ajuda. Estamos todos por cá na área da psicologia e da neurociência para o poder ajudar. Este foi mais um vídeo para quem deseja saber um pouquinho pela rama sobre alguns aspectos emocionais que desregulam o ser humano e espero que continue a acompanhar-nos, a mim e à doutora Maruki, que hoje decidiu estar ali a dormir no seu cestinho de eleição. Um abraço para todos e até breve.